Seguinte, Folha de São Paulo, há meses atrás, fez um levantamento dos poderes que poderiam pôr em risco a democracia. Pela primeira vez, o Supremo aparece pelo povo, eu estou falando do povo, entendendo que 63% da população brasileira acha que o Supremo põe em risco a democracia. Percepção do público. Percepção do público. Okay. Segundo lugar, é evidente que nós temos o Supremo, desde 2003, 7 dos ministros bons juristas que foram colocados pelo governo anterior, onde houve o petrolão e o mensalão. Isso foram realidades. Quer dizer, o Brasil foi saqueado. A Petrobras teve que pagar uma fortuna lá fora por aquilo que, enfim, sei que não era o governador Tasso, mas houve todo um esquema de assalto à nação. Naquele momento, nós tivemos alguns ministros, como Joaquim Barbosa, Carlos Aires, que conseguiram levar. Mas dentro dessa linha de, vamos ver, de o Supremo passar a ter um papel político, no momento em que se sentiu que eles deveriam enfrentar o presidente da República, achando, vamos afastar esse presidente, desmonetização de todas as redes sociais consideradas conservadoras. No momento em que, no caso do presidente Lula, o ministro Fachin é meu companheiro na Academia Brasileira de Direito Constitucional, grande amigo. O ministro Fachin descobre que o juiz Sérgio Moro era incompetente para julgar. Ora, em direito, qualquer aluno de processo civil, de qualquer faculdade de direito, sabe que a primeira coisa que qualquer juiz de direito faz é saber se ele é competente ou não. Foi argumentado em primeira instância, foi argumentado com 3 eminentes desembargadores do Tribunal Federal de Recursos. O Supremo, por 6 ministros, entenderam que o foro era competente e depois, no embargos de declaração de habeas corpus, quer dizer, é nitidamente o que eu digo o seguinte: quando o Supremo deixa a sua função de ser o guardião da Constituição, de ter o papel apenas de defensor da lei e passa a agir politicamente, porque indiscutivelmente houve todo um viés para que num embargo de declaração de habeas corpus, de algo que qualquer aluno de direito de primeiro ano sabe, que o juiz sabe quando é ou não competente, descobriram que o juiz Sérgio Moro era incompetente. E quando o ministro Lewandowski, outro grande amigo, temos também livros escritos, como tenho com Alexandre, com Gilmar, com 7 ministros. Ele declara o seguinte, que todas as provas que estavam nesses processos, eu li os processos, não poderiam ser usados por nenhum dos juízes. Uma juíza de Brasília, como é que ela decidiu? Absolva o presidente Lula e mais 8 pessoas. Porque eu não posso usar aquelas provas que eu poderia utilizar nesse processo. O que vale dizer é essa interferência sem demérito nenhum para a capacidade e idoneidade dos ministros, mas no momento que eles se transformaram em agentes políticos, uma espécie de maior partido da oposição, a oposição perde aqui, corre para o Supremo e tem imediatamente todos os seus... O ministro Randolfo, outro dia, disse algo que me impressionou. Eles receberam 3 ministros da Suprema Corte. O ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro eu acho que foi Fachin, não, o Luiz Roberto Barroso. E quando saem, 2 senadores dizem o seguinte: o senador Renan Calheiros, agora eles sabem que não estão sozinhos. E depois diz o ministro Randolfo, o senador Randolfo Rodrigues, eu creio que é o nome dele, diz o seguinte: agora eles sabem que tem respaldo. Ora, o Supremo não tem que ter respaldo de senadores. Os Supremos, eles são os órgãos que examinam a Constituição, mas não são, na minha opinião, agentes políticos por uma única razão. Porque há harmonia e independência de poderes e o Brasil definiu na Constituição de 88 quais são os poderes. Poderes do povo, legislativo e executivo. Se mal, se em cada eleição se pode mudar. Poder da lei é o Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo se torna também um agente político,
para poder interferir no processo político, eu não estou favorável, apesar de admirar cada um dos ministros que lá estão, até porque amigos meus, tenho livros escritos com 7 deles, mas eu entendo que os poderes têm que respeitar as suas competências e os eleitores é que devem decidir em quem é que tem que votar.